Eu imagino que muitos comandantes estão em sociedades que estão fazendo mal para a saúde. Às vezes os sócios estão olhando para um lado, outro olhando para o outro. Eu acho que esse podcast vai dar o que falar. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dona ou dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline. E meu nome é Marcelo Germano. E aí, Aline, tá feliz? Eu tô feliz. Você, Marcelo, tá feliz? Eu tô feliz. A gente tá aqui, né? Que esse é o podcast. Que número que é esse podcast, Aline? Agora a gente vai, deixa eu só pegar o anterior rapidinho aqui. A gente está indo agora para o podcast 97 ou 98, Marcelo, por aí. Caramba, Aline. Estão quase chegando no 100, hein? Será que a gente vai fazer uma festa de comemoração de 100 episódios de podcast? Ai, Marcelo, eu acho digno. Você acha digno? Deveria fazer sim, porque assim, ó, foi o podcast que virou nosso jogo, a gente já falou sobre isso em outros episódios. A gente... Aqui, ó, 97, falou, 97. Tá quase no podcast 100. que virou nosso jogo, o podcast que, trouxe, acho que outra perspectiva pra gente de produção de conteúdo, perspectiva mesmo de oportunidades de mercado, então eu acho que a gente tem muito a comemorar com essa conquista de chegar nos 100 episódios. Que legal, então acho que tem bastante coisa pra gente fazer, né? E, sim. Enfim, né? De repente mudanças, né, no podcast. Não sabemos, tô com umas ideias. Tô com umas ideias aí, ali. Acho que vai dar bom, vai dar bom. Topíssimo. E no assunto de hoje, então, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente estava falando agora no início, o assunto de hoje, ele talvez não seja tão animadinho assim, a gente vai falar um pouquinho sobre término de sociedade, né? Como lidar com isso, e a gente vai falar, como eu e o Marcelo estava até conversando, né? Vou até pegar minha água aqui, ó, peraí, pessoal... Pega a água e se prepara, né? Ou um vinho. A gente estava até comentando de que não tem uma receita exata, né? Uma fórmula mágica para falar como lidar com o sócio, como terminar uma sociedade da melhor forma. Não tem uma fórmula exata, mas então aqui a gente vai compartilhar... Como terminar uma sociedade, né? Mas aqui a gente vai trazer campo de batalha, né, Marcelo? A gente vai trazer a tua experiência nesses 25 anos, e eu acho que esse vai ser o ponto central do podcast, para as pessoas aprenderem um pouquinho com a tua experiência, que eu acho que já vai ser de grande valia. E para a gente começar, Marcelo, queria que você falasse um pouquinho, quantas sociedades você já terminou? Vamos lá, a primeira sociedade que eu terminei foi na Primos. Uhum. Que era eu e meus primos. 96, né? Era eu e meus primos, né? Eu e mais 2 primos, montamos uma sociedade e terminamos a sociedade. Foi a primeira que eu terminei. A segunda sociedade foi na Luma. A terceira sociedade foi a WOW, né? WOW. Era WOW, depois era difícil falar WOW, virou WOW, era uma corretora de seguros. Terminei essa sociedade também. Eu tive uma sociedade que, na verdade, a gente não terminou, a gente fechou a empresa, né? Mas quando você fecha uma empresa, você termina a sociedade. No final do dia, é quase isso. Eu tive, quando eu montei o EAG, uma sociedade, que aí terminei também essa sociedade. Eu perdi as contas aí, quantas deu, né? E tive sociedades em negócios que não eram empresas, né? Então, construí casa junto com sócio para vender casa, e, enfim, né, tive algumas desavenças em relação a isso daí também, tá? Como terminar a sociedade é uma coisa um pouco crítica, né, um momento tenso para muitas pessoas. Esses dias, ali, eu recebi no WhatsApp um comandante, trabalha ele e o irmão, ó. A sociedade envolve muitas coisas, né? Primeiro, é sócio de quem, né? De quem você é sócio no final do dia, né? É uma sociedade familiar, é uma sociedade com amigos, é uma sociedade com estranhos, é uma sociedade, né? Como se criam as sociedades, né? Esses dias eu recebi um comandante, ele tem uma sociedade com o irmão, e eles não estavam se entendendo, e o irmão me perguntou, né? Falou, eu sempre falo aquele negócio, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo, né? Normalmente a pessoa que vem com a crítica, né? Normalmente quem vem com a crítica, a pessoa, ela julga que ela faz tudo e que o outro não faz nada, ela julga que ela está certa e que a outra está errada, né? E se a gente for ouvir o outro lado também vai julgar que ele está certo e o outro está errado. Enfim, é muito difícil, né, a gente entender os lados e tomar partido, mas não importa qual lado você esteja dessa situação, e se você está pensando em terminar a sociedade, acho que é bom a gente compartilhar um pouquinho do que aconteceu com a gente aqui, né, na nossa sociedade, nas sociedades que eu terminei, né. Esses dias eu recebi, então, um comandante falando, né,
falando do irmão e não sei o quê, e falando que ele está estudando, quer aplicar novas metodologias, inclusive eu terminei uma sociedade por conta disso também, né? Ele está estudando, o mundo está mudando, ele quer aplicar novas tecnologias, o irmão não quer, aí é o irmão que cuida do financeiro, o financeiro é tudo desregulado, não existe controle. Quando ele fala em colocar controle no financeiro, o irmão não quer colocar controle. Quando ele fala em mudar, o irmão dele não quer mudar. E aí ele chegou e falou, pô, mas... Aí eu chego pro meu irmão e falo, então vamos terminar a sociedade. Só que ele não quer comprar minha parte, ele não quer vender a dele, ou se ele for vender a dele, o preço que ele pede é um absurdo. Então você sempre vai ter essas questões, né? Eu tinha uma outra comandante que me manda mensagem, parou de me mandar depois que eu dei um sacode nela, né? Ela parou de me mandar mensagem, né? E aí, porque a sócia é isso, porque a sócia é aquilo, e parará, e aí fala, pô, por que você não resolve o problema? Aí vem um monte de coisa, né? Eu não resolvo o problema porque eu não vou sair da sociedade sem nada, porque eu não tenho dinheiro para comprar minha parte. Falei, então compra a parte da pessoa. Mas aí eu não tenho dinheiro para comprar a parte da pessoa, então, né, vocês têm que entrar numa situação. Então, você tem muitas coisas envolvidas. É a amizade que termina, às vezes é uma família, né? Às vezes a sociedade é em família, é um problema na família, e essas coisas tiram o sono, né? E eu falo que tira o sono mesmo, né? O meu primo, por exemplo, que eu terminei a sociedade com ele, eram 2 primos, né? A gente tem um relacionamento legal, o outro, o relacionamento esfriou muito, sabe? Muito, 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 né? Esfriou demais o relacionamento. E aí é família, né? Você não quer esfriar o relacionamento com a família. Então, essas situações são situações bem intensas, né? A gente perde o rumo, a gente fica andando de cabeça baixa, a gente fica remoendo um monte de situação, e a maioria das vezes a gente arrasta um problema por, às vezes, meses, às vezes anos, né? E dependendo de quem for, se a gente vai parar de fazer por décadas. É muito louco isso, né? Muito louco. Sim. E às vezes quem está de fora, ou Aline, às vezes quem está de fora, por exemplo, né? Quando eu terminei com meu primo, foi rápido terminar a sociedade com meu primo, não foi demorado, não. A gente fez uma sociedade, em algum momento houve um desengajamento, eu olhei e falei, cara, olha o seguinte, a gente é família, né? Eu sou padrinho do seu filho, nós somos primos. Cara, vamos terminar isso aqui antes que fique pior do que qualquer coisa. E terminamos, né? E eu fiz renúncias, né? Isso é. Às vezes as pessoas não querem fazer renúncia. O que eu digo que eu fiz renúncia? Eu saí com menos do que eu entrei. Eu entrei colocando um X, na verdade eu não, coloquei o meu nome no jogo, né? Porque eu não tinha nada quando entrei na sociedade. A gente comprou 2 Kombis fiado, na época, quando eu montei a Primus Express, nós compramos 2 Kombis fiado na reputação do meu pai e na minha reputação, só que eu paguei as Kombis com o dinheiro do meu bolso, não foi com o dinheiro da empresa, né? E aí, quando eu saí da sociedade, eu saí com uma Kombi. Enfim, eu saí com menos do que eu entrei, né? E era um negócio que estava, enfim, funcionando, tinha bastante serviço. Mas eu achei melhor, naquele momento, sair sem nada e resolver a parada. No final do dia, a empresa não sobreviveu, né? A empresa, quando eu saí, não sobreviveu. Aí eu tive a Luma. A Luma, eu tinha 2 questões. Eu tinha um sócio que não queria colocar controle no financeiro. É lógico que, evidentemente, a pessoa que não quer colocar controle no financeiro, você tem que entender o porquê que ela não quer colocar controle no financeiro, né? Não queria usar o sistema, não queria usar o sistema financeiro, o gerenciador financeiro, e não queria implementar nada de melhoria em termos de gestão. Tudo achar, isso daí é besteira, vamos trabalhar, não tem que ficar fazendo isso, né? E tudo que é melhoria, então, se você gosta de estudar, você está fazendo curso, está aprendendo, ouve podcast, aí você chega para o teu sócio e fala, cara, a gente precisa profissionalizar isso, nosso financeiro a gente tem que ter mais controles, a gente tem que ter um sistema de gestão financeira, usar o sistema, tem que criar processo. Muitas sociedades acabam porque um sócio rouba o outro, né? Vamos falar o português, claro. Normalmente o sócio que rouba, ele não quer colocar controle financeiro não, porque se colocar controle financeiro vai mostrar, né, que ele rouba. Então tem muitos empresários passando por essa situação nesse exato momento. Não é generalizando, porém é uma evidência do que pode estar acontecendo, né? E às vezes, mesmo com controle com o sistema, tem cara que vai lá dar um jeito de fazer e dá o golpe perfeito ou quase perfeito, né? Não existe o golpe perfeito, mas tem o golpe quase perfeito. O que eu gosto de dizer, principalmente se alguém estiver enfrentando esse problema na sociedade, de ter um sócio que ele imagina que o sócio dele está roubando ele, as pessoas só fazem com você aquilo que você permite, aquilo que você tolera, né? Principalmente se for no financeiro. No financeiro, o verbo é confiar, conferir, não é confiar.
é só você montar um processo, conferir todo dia o que está acontecendo, se alguém estiver fazendo alguma coisa, você pega. Ah, mas o sócio não quer implementar, cara. Não quer implementar, você contrata judicialmente uma auditoria, aí começa a complicar, né? Os caras não têm coragem. Contrata uma auditoria judicial, entra com uma ação na justiça, fala, ó, eu quero fazer uma auditoria na empresa, o sócio não quer fazer, vamos fazer uma auditoria para ver para onde foi o dinheiro, o que gastou e não sei o que. Vai descobrir. Hoje qualquer pagamento que você faz, ele é eletrônico, né? Você deposita em alguma conta, paga um boleto, enfim, né? Você colocou uma auditoria, vai pegar tudo que está certo, o que está errado, se alguém, né, tem esse tipo de problema, né? Então, isso é uma coisa. Outro tipo de problema, o cara quer evoluir, quer mudar a cultura, quer colocar um departamento comercial, o outro sócio acha que isso é besteira. Também é um motivo. Quero o seu caso, né? Hã? Quero o seu caso, né? Quero o meu caso, né? Eu tinha mais componentes aí, enfim, né? Mas aí o cara acha que é besteira, não quer fazer, e aí vira âncora na empresa, né? Muitas vezes vira. Agora entenda que eu estou falando isso, né? E que se você for falar com os sócios que eu tive, pode ser que a visão deles seja diferente. Pode ser que eles contem uma outra narrativa, e dentro da narrativa do que cada um conta, todo mundo tem razão, sabe? Aí você tem, sabe aquele lance que a gente fala, a verdade tem 3 lados, né? O meu, o do outro sócio, e a verdade exatamente do jeito que ela é, né? Mas para você que está numa situação que você fala, cara, minha sociedade, você sabe o porquê que a sociedade está desagradando. Pode ser porque você desconfia que está sendo lesado, pode ser porque você quer ir para um lado, o sócio quer ir para o outro, pode ser porque um trabalha muito e o outro trabalha pouco. Tem tantos motivos, né? Pode ser porque eu me dedico e o outro não faz nada, pode ser que eu acho que o peso está todas nas minhas costas, pode ser vários motivos, né? E Marcelo, tu comentou ali sobre como que foi o término ali da tua primeira empresa. E como é que foi o processo ali na Luma? Ó, na Luma foi o seguinte, tá? Antes de mais nada, deixa eu fazer aqui uma reflexão sobre a sociedade da Luma, que é a sociedade que deu errado, né? Uma sociedade que deu errado, mas no final das contas eu acho que ela deu certo. Essa é a minha leitura. Por que ela deu certo? Quando a gente abriu a Luma, eram 2 pode falar esse palavrão aqui no podcast? Bom, beleza, já falei, né? Então, eram 2 ferrados. Podcast é teu, Marcelo? Corrigir aqui, né? E entre os 8 anos que a gente ficou sócio, tá? A gente saiu de situação de 2 ferrados, né? Quando, no momento em que a sociedade terminou, meu sócio tinha alguns imóveis, cavalo, carro bom e uma série de coisas. E eu tinha alguns imóveis, tinha dinheiro na conta, né? Tinha carro bom, enfim, a situação dos 2 quando saiu era melhor do que quando começou. Então, no final do dia, a sociedade deu certo. Mas era uma sociedade que me fazia mal, né? Me fazia muito mal a sociedade. Comecei, enfim, fazer terapia para lidar com a situação. E aí chegou uma hora que a terapeuta falou, Marcelo, é o seguinte, eu falo que eu fiquei mal porque era assim, Aline, eu tive um problema que me deu um distúrbio no sistema nervoso. Já te contei essa história? Me deu um distúrbio no meu sistema nervoso. E o que acontecia? Me dava ânsia. Eu estava aqui conversando com você, daqui a pouco eu começava a me sentir meio que sufocado, me dava ânsia, eu ficava... E não saía nada, nunca vomitava, mas me dava ânsia. Então, no começo eu tinha um gatilho que disparava aquela ânsia, aí depois qualquer coisa me disparava ânsia, eu ficava o dia inteiro com ânsia. Aí fui no médico, vi um monte de coisa, o médico falou, cara, você não tem nada, vai num psicólogo. Fui num psicólogo, a gente começou a conversar, e aí era uma somatização, eu estava somatizando uma série de coisas que eu não gostava, né, uma série de coisas, de atitudes, eu fazia um monte de coisa, enfim, aquilo que eu falei, você conversar com o sócio, com o ex-sócio, ele vai falar uma coisa, você conversar comigo, eu vou falar outra, mas aquilo estava me fazendo mal, estava fazendo muito mal. E aí um dia a psicóloga chegou para mim e falou, Marcelo, é assim, ó, eu vou te dar alta, tá? Porque não tem mais o que fazer. Você está numa sociedade que ela é muito ruim para você, ou você termina a sociedade, ou você vai morrer. E não adianta você ficar vindo aqui e continuar nessa sociedade que você já sabe que está fazendo mal, né? Então eu vou te dar alta, você não precisa mais vir aqui. A única coisa que você precisa é terminar essa sociedade. Bom, eu caí na real, fui lá e terminei a sociedade, né? E por incrível que pareça, depois que eu terminei a sociedade, o problema foi embora, né? Parou de me dar ânsia. Não mas teve eventualmente... mais ânsia. Não é que eu não tive nunca mais. Eventualmente, às vezes eu tenho. Porque é um distúrbio do sistema nervoso, né? Às vezes você tem um gatilho que dispara aquele distúrbio, mas naquela época era um negócio incontrolável, sabe? Imagina, você vai numa festa, tá com ânsia. Você vai na casa de um amigo, começa a conversar, tá com ânsia. Toca o telefone, você vai atender, tá com ânsia. Tudo me dava ânsia, né? E aí me fez mal. E aí eu cheguei pro sócio e falei assim, olha, cara,
tô com um problema aí de saúde, eu tô passando por um processo, enfim, de terapia, e eu entendo que essa sociedade já foi, não dá mais, não quero mais ser sócio, né, teu dessa empresa, né? É duro ouvir isso, né? Imagino para quem está do outro lado ouvir, não quero mais ser de maneiras que a gente tem algumas opções. Então, uma das opções é a gente fecha a empresa, essa é uma das opções. A outra opção é a gente vende a empresa e divide, porque é meio a meio. A outra opção, eu compro tua parte. A outra opção, você compra a minha parte. Ou outra opção, a gente divide a empresa. Eu fico com metade da empresa, você fica com metade dos clientes, você fica com metade dos clientes, e a gente divide a empresa. Ainda eu peguei e falei assim para ele, e se nenhuma dessas opções a gente chegar em nenhum acordo, cara, eu saio da empresa, a única coisa que eu peço é tira meu nome de tudo que tem na empresa e eu saio da empresa sem nada e vou tocar minha vida, né? E aí a gente procedeu, né? No final do dia eu acabei comprando a parte do meu sócio. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Foi ter terminado essa sociedade. É assim, ó, eu digo que a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter feito essa sociedade. E a segunda melhor coisa que eu fiz na vida foi ter terminado essa sociedade. Por que eu não a melhor coisa da vida, né? Porque eu tô falando profissionalmente, empresarialmente falando, sim, né? Sim. Quando eu abri a sociedade com o Luiz, eu tinha 24 anos, o Luiz tinha 42, era um cara que tinha experiência, um cara comercialmente muito bom, um cara que tinha um bom nível de humor, ele tinha vários pontos positivos, assim como tinha os pontos negativos dele, assim como eu imagino que eu tenho meus positivos e os meus negativos, né? Então ela foi bom, porque eu aprendi muito. Eu acho que se eu não tivesse uma pessoa mais velha, com mais experiência, quando eu comecei, eu teria desistido logo no terceiro mês, quando as coisas se complicaram. Por que eu não desisti? Porque tinha um cara que já tinha experiência, já tinha passado por isso, já tinha comido o pão que o diabo amassou e já tinha dado a volta por cima. Então ele teve a paciência para esperar o negócio vingar, né? Então foi bom isso, né? A gente cresceu, ganhou dinheiro. E depois que eu terminei, foi melhor ainda, né? Porque quando eu terminei a sociedade, eu pude fazer as coisas do jeito que eu acreditava. Ele saiu com uma bolada de dinheiro, saiu com uma bolada de dinheiro, eu saí com uma dívida gigantesca que eu consegui pagar em 20 meses. E aí minha vida mudou. Então foram duas boas coisas, né? Mas chegou um ponto que aquela sociedade estava me fazendo mal. E eu tive que tomar uma decisão e terminei a sociedade. E era engraçado que todo mundo falava, cara, a sociedade de vocês é perfeita, nunca vi uma sociedade ser tão boa assim, e todo mundo falava toda vez que eu ouvia as pessoas falando isso, a sociedade de vocês é perfeita, como pode dois sócios dar tão bem? Eu via isso e falava, mal sabia A eles, né? ânsia já estava pronta. Já estava quase vomitando, né? Porque a gente vai somatizando um monte de coisa, né? E aí, quando a gente terminou a sociedade, ninguém ia pô, não acredito, vocês terminaram, mas vocês se davam tão bem, né? Às vezes isso acontece em casais, né? O casal se dá tão bem e quando vai ver, o casal se separa. É a mesma coisa uma sociedade, né? E aí, eu terminei a sociedade. Para terminar a sociedade, olha o que eu fiz ali. Ele falou que ele ia comprar a minha parte. Depois dessa conversa que a gente teve, ele falou, vou comprar a tua parte. Eu falei, beleza. E aí eu peguei e fiquei pensando, né? Falei, se ele comprar a minha parte, na minha cabeça, né? Eu não sei se isso é verdade, né? Mas na minha cabeça, dentro do que eu acreditava, eu falei, se ele comprar a minha parte, ele vai quebrar a empresa e ele não vai me pagar. Vai ser bem complicado se ele for comprar a minha parte, porque eu vou acabar não recebendo. Então, ele vai ter, vou precisar de garantias. Se eu comprar a parte dele também, eu acredito que se eu comprar a parte dele, eu vou fazer a empresa vingar. Mas será que eu vou? Tinha dúvida se eu ia conseguir vingar. Né? Mas eu acreditava Sim. que a empresa ia decolar, eu acreditava que ele era uma âncora para a empresa e que a empresa ia decolar. E aí foi o seguinte, quando foi fazer a avaliação da empresa, eu estou falando em 2005, né? Se eu fosse fazer um valuation mesmo, do jeito que tivesse fazer, talvez a empresa toda valesse 500 mil reais na época, sabe? Talvez um pouco mais de 500 mil reais. E eu tinha 50%, ele tinha 50%. Aí quando ele falou, quanto você quer na tua parte? Quando ele perguntou quanto eu queria na minha parte, eu falei, eu quero 800 mil reais. Aí ele olhou e falou, você é louco, cara? 800 mil reais? A empresa não vale isso, 800 mil reais. Eu falei, não vale? Ele falou, não. Eu falei, então paga 800 mil na tua. Tô falando 800 mil reais em 2005, é dinheiro, viu? Era dinheiro. Sim. Aí, bom, beleza. Ele ficou de pensar, falou com a mulher dele falou que eu era louco e falou assim pra ele, cara, pega, pode pegar. Eu tinha vendido um imóvel que eu tinha acabado de construir, eu estava construindo imóveis para vender, eu tinha vendido o imóvel, tinha 2 terrenos, enfim, dei tudo que eu tinha, né, guardei um pouquinho de dinheiro para colocar no capital de giro da empresa, a empresa ainda devia 200 mil reais na época, assumi a dívida dos 200 mil reais, não descontei do valor, assumi a dívida,
e parcelei um tanto e caguei sangue para pagar ele. Mas, enfim, diante das convicções de que eu tinha, do que deveria fazer, de implementar sistema de gestão, de fazer as coisas acontecer, a empresa cresceu, prosperou, e a gente conseguiu pagar, consegui terminar de pagar ele sem nunca atrasar uma parcela, e tirei da frente, né? E tirei da frente o negócio, resolvi a parada. Tirei ele da minha vida, enfim, ele segue a vida dele, eu sigo a minha vida, e é o que é, tá? Então essa foi uma das sociedades. Aí eu abri um negócio com um amigo, meu melhor amigo, abri um negócio com meu melhor amigo. Não funcionava, eu tinha um jeito de pensar, meu amigo tinha outro jeito de pensar, era assim, eu era mais um investidor do negócio do que, eu era um sócio investidor, eu não era um sócio operador. Mas aí o sócio operador, ele não colocava a empresa como prioridade da vida dele, ele tinha outras prioridades na vida dele. Enfim, quando você tem outras prioridades e a tua prioridade não é o teu negócio que você toca, cara, esse negócio vai sofrer. Porque você tem outras prioridades, tem alguém que banca a empresa, na minha leitura, tem alguém que banca a empresa. Isso não é minha prioridade é outra, né? A empresa vai sofrer. E toda vez que a empresa dava prejuízo, quem bancava o prejuízo era eu. Era um negócio para mim não fazia o menor sentido, né? E aí, pela questão de amizade, tudo, depois de um tempo eu olhei e falei, cara, é o seguinte, eu tô saindo do negócio, né? E vamos fechar. Ou se você quiser, você fica com a empresa, né? Eu tinha feito um baita investimento, eu não tinha investido nada em termos de dinheiro, todo investimento fui eu que fiz, então tinha todo um prejuízo ali, que eu assumi o prejuízo sozinho, terminei a sociedade, a gente continua amigo até hoje, mas eu achei por bem, né? Terminar a sociedade. E aí eu terminei a sociedade, a vida tocou, essa empresa ele ficou com ela um tempo, sempre andando de lado, porque como não era a prioridade dele a empresa, ficou sempre andando de lado, até um dia que essa empresa, enfim, deixou de existir, ele vendeu a empresa, ou ele deu, eu não sei exatamente o que aconteceu, tá? Mas foi muito difícil eu terminar essa sociedade com um amigo, porque eu falava uma coisa e ele entendia outra, né? No final do dia eu colocava dinheiro, e todo mês eu tinha que colocar dinheiro, e todo mês eu tinha que colocar dinheiro, e ele dava um monte de justificativa para uma série de coisas, eu falava, cara, no final do dia, terminou o mês, eu tenho que colocar dinheiro no bolso para fazer funcionar. Por mais que você fale um monte de coisa, tua responsabilidade é fazer isso dar lucro, e você não está cumprindo a tua responsabilidade de fazer dar lucro, então, como não dá lucro, dá prejuízo, eu que me ferro, né? Terminei a sociedade. A empresa que fechou é uma sociedade que eu fiz com minha querida mãezinha, que eu amo do fundo do meu coração, mas, enfim, também eu não estava no dia a dia da empresa, e a empresa, eu acho que ela tinha potencial, mas não funcionou. No final do dia não funcionou, fechamos a empresa, não vendemos nem nada, simplesmente a gente fechou a empresa. E aí quando eu montei o EAG, montei eu e o Luiz Gustavo, né? Eu e o Luiz Gustavo montamos uma empresa, foi muito legal a nossa jornada, até que chegou um período da empresa, porque quando a gente montou era assim, ele trabalhava part-time na empresa, os dois trabalhavam part-time, né, quando a gente começou o EAG. Part-time a gente não trabalhava em período integral, a dedicação não era 100% na empresa. E assim foi, mas a gente tinha um acordo verbal que era, cara, quando a empresa começar a vingar, a gente vai ter que ter uma dedicação 100% da empresa. E o que acaba acontecendo é o seguinte, eu tenho um estilo de trabalho que não é tão fácil trabalhar comigo, sabe? Eu sou cabeça dura, eu sou teimoso, você tá ligado, né, Aline, né? Eu sou cabeça dura, eu sou teimoso, você trabalha comigo, Será que eu me sabe. comprometo falando aqui? Você pode falar das coisas que eu sei, né, então, é tranquilo, né, eu sou cabeça dura, eu sou teimoso, né, para algumas coisas eu sou até um pouco autoritário, dependendo de como for, enfim. A gente começou a trabalhar, e aí a empresa começou a dar resultado, a gente estava com caixa, não sei o quê, aí o que eu fiz? Eu fui exigir o acordo, né, falei, cara, agora eu preciso, né, como a empresa chegou nesse patamar, até então a gente não tinha retirada, nem eu, nem ele, né, e aí ele começou a ter retirada e eu não tinha retirada, olha, eu era cara da empresa, eu estava ali todo o dia inteiro, eu já estava 100% no negócio, sim, não, 90% no negócio, e eu comecei a exigir dele que ele estivesse 100% no negócio. Só que aí a gente teve alguns conflitos, né? Porque parte do que era a função dele, tinha coisas que era a minha função e coisas que era a função dele. E a gente, num alinhamento que a gente fez, ele gostaria de fazer coisas que era a minha função. Falei, cara, não dá para você fazer as coisas que são minha função, porque essas são as minhas funções, né? Então a gente não teve um desalinhamento entre qual é o papel de cada um.
né? E aí, assim, além de ter um desalinhamento de qual é o papel de cada um, ele não sentia ele como dono da empresa, ele sentia que eu era o dono da empresa. Até porque, né, a cara da empresa era sempre o Marcelo. E aí ele falou, cara, eu não vou largar o outro negócio que eu tô para ficar 100%, porque, cara, eu não sinto como se a empresa fosse minha. Eu falei, só que para mim é uma exigência, se você não ficar 100% na empresa, é melhor a gente terminar a sociedade, né? A gente discutiu bastante, conversou bastante, terminamos a sociedade de boa, a gente continua amigo, inclusive sexta-feira ele veio aqui em casa, quinta-feira ele veio aqui em casa, já gravei podcast com ele aqui, que é o Luiz Gustavo, né? E a gente continua amigo. Mas naquele momento em que a gente terminou a sociedade, eu comprei a parte dele, paguei a parte dele, ficou ali um machucadinho, sabe? Naquele momento. Mas aquilo foi superado, porque a gente terminou, não terminou pela porta dos fundos, sabe? A gente terminou o negócio pela porta da frente, ficou alinhado. Posso falar que ele deve ter ficado chateado com algumas coisas, assim como eu fiquei chateado com algumas coisas, mas a gente superou. A gente é amigo, a gente é parceiro, eu indico o cliente para ele, ele indica cliente para a gente. Quando ele está com alguma dificuldade, ele me consulta. E eu acho que de todas as sociedades que a gente teve, que eu tive, essa foi uma excelente sociedade, né, no sentido de, cara, a gente tem um respeito um pelo outro gigantesco, gigantesco. Mas, enfim, né? O grande ponto, eu me lembro que quando a gente terminou, eu falei, pô, ô Luiz Gustavo, mas assim, ó, o EAG ele foi feito baseado na minha história, né? Ele foi criado baseado na minha história. E aí você quer fazer o meu papel, mas você não tem a minha história. Então não dá para fazer o meu papel, porque ele é baseado na história, né? Então a gente não tem como fazer. Aí a gente chegou num consenso, eu comprei a parte dele, falar que não teve nenhuma, eu acho que teve sim algum sentimento, mas esse sentimento foi superado, a gente é super parceiro, a gente tá sempre junto, tá sempre conversando, né, trocando informação, ele vai no EAG, eu vou lá na empresa dele, e funciona, né. Eu acho que de todas, essa foi a menos traumática, sabe? A menos traumática foi essa. As outras foram mais doloridas, tá? Bom, aí voltando para o assunto agora dos comandantes que me mandam mensagem. Aí o comandante começou a me mandar uma mensagem, falou, pô, o meu irmão isso, o meu irmão é aquilo, ele não quer isso, não quer aquilo. Eu falei, cara, você tem opções, você pode sair da sociedade, você pode comprar parte dele, pode comprar a minha. Ele falou, mas ele nem quer comprar a minha e não quer vender a dele, ou não tem dinheiro para comprar a dele, esse tipo de coisa. Eu falei, cara, se ele não quer comprar a tua, você não tem dinheiro para comprar a dele, então sai do negócio e monta outro, cara. Você já tem expertise, você já tem o conhecimento do negócio. Mas aí eu vou perder tudo que eu fiz. Então fica nessa vida de merda aí, né, reclamando. Eu não podia falar isso no podcast ou podia, né? Você falou podcast é meu, né? Nossa, o podcast é teu, porém eu também cuido aqui da imagem, então... Não, então fica aí sofrendo, né? Fica aí sofrendo, boa, cara. Você melhorou. tomar uma decisão. Fica aí sofrendo, você precisa tomar uma decisão. Eu tenho muitos empresários que me ligam falando do sócio, eu falo, cara, você precisa resolver. Essa sociedade tem jeito de dar certo? Já tentou alinhar? Já tentou? Você acredita que vai dar certo? Não, não acredito. Já tentei de tudo, não dá certo. Termina. Mas se eu terminar, eu saio sem nada. Entra com uma ação judicial. As pessoas não sabem, né? Quando você faz um contrato social, a maioria das pessoas falam, dá a dissolução do contrato. Eles catam um texto padrão que o contador manda e não especifica o que acontece se os sócios se desalinharem, como que vai acontecer a venda da sociedade. Não está escrito isso no contrato social. Se você pegar ele sem contratos sociais, Aline, não está escrito isso nenhum. Inclusive, no do EAG não está escrito. Por que eu sei disso que eu estou falando? Porque outro dia eu estava conversando com um advogado e ele falou, né, porque a gente estava vendo aqueles negócios de partnership, e ele falou, cara, os caras têm que tomar cuidado porque eles não sabem. Vamos supor que você entra com um processo de dissolução da sociedade judicialmente. Se vocês não chegarem no acordo, o juiz pode determinar o seguinte, fulano vai comprar a parte de tal e o valor é esse. E aí você tem 30 dias para pagar, 30, 60, não sei exatamente. E você tem que pagar. Por lei, você tem que pagar. E paga numa pancada só. Cara, já que vocês não chegam num acordo verbal, entra com uma ação de dissolução da sociedade, o juiz vai determinar quem fica, quem sai, e quem ficar tem que pagar para quem saiu. Acabou. Mas aí eu não quero pagar. Eu falei, pô, cara, assim, não dá para ter tudo, né? Então, enfim, muitas pessoas encontram numa situação de uma sociedade infeliz, né?
Eu, no meu caso, eu particularmente, a sociedade da Luma, ela me fez mal em termos de saúde. E eu imagino que muitos comandantes estão em sociedades que estão fazendo mal para a saúde. E aí, na hora de terminar a sociedade, o que ele leva em consideração muitas vezes? O cara vai falar, cara, eu vou perder tudo o que eu fiz. Quando eu estava na Luma, uma das hipóteses minha é, se não tivesse acordo, eu ia sair sem nada. Não ia exatamente sair sem nada, né? Eu já tinha casa, já tinha carro, já tinha uma condição financeira. Eu ia sair com o que eu tinha. Eu ia perder o negócio da empresa, né? E quando eu comprei a parte dele, era porque eu acreditava. E, ó, não estou aqui falando para ninguém sair pagando o que não vale na parte do sócio, se o cara não tem condições administrativas de tocar isso e honrar o compromisso, né? Senão depois o cara vai falar, eu ouvi o podcast do Marcelo, comprei a parte do sócio, paguei o que não valia e quebrei por causa disso. Não devia ter ouvido o podcast. O empresário tem que entender que ele é responsável pelos atos que ele toma. Isso foi um negócio que eu fiz. Se tivesse dado errado aqui, né, talvez eu não teria contando essa história. Por acaso deu sorte. Deu sorte não, deu certo, né? Isso pode ter sido sorte ou pode ter sido competência, né? Eu acredito que foi competência, porque eu trabalhei muitas horas, estudei muitas horas e implantei tudo aquilo que eu estudei para fazer a coisa acontecer. E funcionou. Eu sempre falo, não acredito em sorte, não acredito em meta, plano de ação e execução, e funcionou. Mas o grande ponto é uma sociedade ruim, uma sociedade que está te tirando do sério, você precisa parar com o mimimi. Outra coisa que é importante, para de culpar o teu sócio. Entenda que você teve uma contribuição para isso acontecer, entenda que você é responsável por tudo que acontece na sua vida e que você precisa tomar decisões, né? Tome as suas decisões, se a sua decisão é comprar a parte do teu sócio, compra. Ah, como eu vou pagar? Cara, dá seus pulos, né? Ah, vende. Ah, o sócio não quer pagar. Cara, senta, conversa, chama um advogado, coloca um advogado na jogada, mas resolve a situação. Ou, né, fica postergando uma situação que vai te fazer mal, vai te fazer mal, vai te fazer mal, né? E aí posterga isso o máximo que você puder, até um dia que não vai dar mais, né? Ou até um dia que a empresa vai sofrer as consequências de dois sócios desalinhados, dois sócios que não falam a mesma língua, e enfim, né? É uma situação complicada, não tem fórmula pronta, não tem fórmula mágica. A única coisa que eu acho é que você precisa assumir responsabilidade sobre sua vida. Se tua empresa, se tua sociedade não está funcionando, você também é responsável por isso. Né? Você também é responsável por isso. Entenda onde você falhou, tenta negociar, sai para negociar. E se você não conseguir negociar nada, não, sai do jogo, começa outro negócio, bola para frente. Né? Era assim que eu iria fazer, né? Eu já saí de sociedade em que eu, no caso, né? Eu saí de sociedade que eu perdi tudo. Tudo que eu coloquei de dinheiro, eu saí e perdi. E uma sociedade que eu fiquei, eu paguei o que não valia para ficar. Quando eu achei que não valia a pena ficar, eu saí e perdi tudo. Ó, pensa, quando eu saí da Primus, a gente tinha as nossas duas Kombis, a gente tinha 8 terceiros trabalhando com Kombi pra gente, e acho que a gente tinha uns 10 motoboy trabalhando pra gente. Empresa funcionando, a empresa faturando. Eu saí da empresa com uma Kombi. Eu saí. Só, zero reais em dinheiro, saí com uma Kombi. Eu coloquei duas, entrei com duas. Aí você fala assim, mas eu não quero sair sem nada. Para mim, ficar ali era pior do que, né, o custo de ficar ali era mais caro do que o que eu perdi, entre aspas, né? Quando eu terminei a sociedade lá com o meu amigo, cara, mas eu não quero sair sem nada. Se eu ficar nessa, não quero sair sem nada, eu saí sem nada, né? Eu coloquei mais na época, eu coloquei acho que mais de 300 mil reais nessa empresa e saí sem nada, né? Estou incentivando as pessoas a saírem sem nada e falar, vou sair sem nada e vou tocar minha vida. Não estou incentivando, estou falando que você tem que tomar decisões, né? Tem que ponderar, tem que ver as coisas, tem que chegar num acordo. Se puder vender, vende, se puder comprar, compra, mas resolve, né? Resolve. Sim. Perfeito. E dentro desse mesmo tópico que você está falando, Marcelo, a gente tem até um podcast, que é o podcast 41, onde a gente fala também essa questão de conflito entre os sócios. Né? Nesse podcast, a gente está falando sobre como resolver, e aí, às vezes, esse podcast ele pode te dar insumo para você entender um pouquinho esse outro lado, né, do conflito entre os sócios, ou para resolver, ou para terminar, né? Eu acho que Ou para entender resolver também. continuar sócio, alinhado, né? Exato, exatamente, continuar alinhado, focar realmente no futuro juntos, né? Porque às vezes os sócios estão um olhando para um lado, outro olhando para o outro, não se entendem e a empresa ela nunca vai ela nunca vai seguir para uma visão, né? Se está cada um remando para um lado, ela jamais vai chegar no objetivo que realmente algum deles queira, né? Para a empresa. É. Então esse podcast
também pode ajudar com essa questão. E outra coisa que eu peço é tomar cuidado para não ficar apontando os dedos, né? Porque assim, todo mundo tem sua versão, né? Eu gosto daquele negócio, né? Quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para você. É provável que dentro dessa história toda que eu contei, se você for ouvir as outras partes vão ter as histórias deles diferentes, né? No final do dia, quem tá certo? Sim, perfeito. Né? Quem tá certo? É muito difícil saber quem tá certo. Sim, né? e até acho muito importante, quando você contou essas suas experiências, você comentou. Pode ser que a pessoa ela pense diferente. E é muito importante falar isso. Porque, sim, o outro lado vai ter outro lado, vai ter outra versão. Então é importante deixar isso claro. Você está trazendo o teu ponto de vista, como que funcionou para você. Mas o outro lado também vai ter uma história para contar sobre exatamente o mesmo fato. A gente já contou aqui várias metáforas, né, de pessoas que foram para a mesma festa. Uma delas, tu mesmo tem uma história disso, né, Marcelo? Uma delas achou a festa maravilhosa, incrível. E outra achou a pior festa da vida. Exato. Né? A festa era a mesma, né? Às vezes você tem em sociedade que tem uma pessoa, as 2 pessoas estão ruins, estão passando mal na sociedade. Aí é catastrófico. Às vezes tem uma sociedade que está bom para um e está ruim para o outro. Também é catastrófico. Né? E eu não sei se está bom para você ou ruim para o teu sócio, ou se está ruim para você e bom para o teu sócio, né? Cara, ou se está ruim para os dois. Ou se está ruim para os vai estar ruim dois, para os dois, né, Marcelo? Geralmente. Então, nem sempre. É difícil a gente afirmar isso, né? Ali. É bem difícil a gente afirmar isso, né? Uhum. Enfim, se você estiver numa situação como essa, cara, busca ajuda externa, né? Senta com a sua família, conversa. O problema é se o sócio for a sua família, né? Porque o sócio pode ser a esposa, a maioria, pode ser o marido, né, Marcelo? Pode ser a esposa, pode ser o marido, a sociedade, né? Enfim, pode ser o irmão, pode ser o pai, né? As questões familiares são muito mais difíceis, né, do que quando eu graças a Deus, né, eu trabalhei com meu pai, mas eu não era sócio do meu pai, né, o dono da empresa era meu pai, mas a gente teve muitos conflitos, né, agora imagina, você é sócio do teu pai, ou você é sócio da tua esposa, e aí a sociedade está em conflito, né, é muito complicado essas situações. Mas, Marcelo, eu consegui perceber, por exemplo, dentro dessa tua jornada, dessas histórias que tu contou dos teus términos de sociedade, que, por exemplo, na última, claro, sempre vai ficar um sentimento, porque é um término, é um relacionamento, né? Se encerrando ali uma sociedade, ela é um relacionamento. Porém, no último término, me parece, né, pela minha leitura, que teve maturidade envolvida. E eu acho que maturidade, ter maturidade na hora de lidar com isso, lidar como adulto mesmo, né? E não com birra. Lidar como adulto, eu acho que esse é um fator muito importante, principalmente, por exemplo, numa sociedade familiar. A gente vai terminar isso para a gente não destruir a nossa família, né? Para a gente se manter aqui, manter a nossa família. Então, eu acho que a palavra maturidade, lidar como adultos e não como crianças, eu acho que esse é um ponto que eu diria que seria uma palavra-chave. Como que um adulto lida com uma situação e como uma criança lida? Agora, de que jeito você quer lidar? Eu acho que esse é um ponto que é muito importante de refletir. E tem sociedades que você vai passar uma borracha e vocês vão continuar se relacionando, como é o meu caso, né? E tem sociedades que, enfim, um nunca mais vai olhar para a cara do outro, e é o que é, né? A gente não controla isso, né? Então, sim, eu tive 2 casos desses, a sociedade terminou e nunca mais a gente se relacionou com sócio, né? E os outros casos que eu continuo me relacionando com ex-sócios, e tá tudo bem, e faz parte do aprendizado, né? Às vezes a gente, ao longo do caminho, vai cometer erros e tá tudo bem. O grande ponto é, as decisões precisam ser tomadas, cuidado com, né, o custo, né? Porque às vezes muitas sociedades, o cara fala, mas eu não vou sair sem nada. Né? E às vezes ficar é pior, né? Às vezes ficar é pior, né? Bom, cada um sabe dos problemas que te atormentam, né? Procura ajuda externa, procura conversar com as pessoas, procura conversar com o advogado, procura elaborar planos, procura uma terceira via, né? Eu, quando quis terminar a sociedade na Luma, eu já tinha pesquisado outros negócios para fazer. Já tinha, se tudo dá errado, eu vou fazer outra coisa. Já tinha uma experiência, né? Eu não saí sem nada, né? Às vezes o cara fala, vou sair sem nada. Não, eu tinha uma história, eu tinha um aprendizado, enfim, né? Dava para começar tudo de novo melhor do que quando eu comecei a primeira vez, né? Então, analisa os fatos aí, vai para uma negociação. Eu acho que sempre tem uma boa negociação para ser feita, vai para uma boa negociação e resolve a parada.
Eu traria até mais uma recomendação que é se envolva com outros empresários, né? Entre no grupo com outros empresários para você ouvir também um pouquinho da experiência de outras pessoas, que com certeza vai agregar. Por exemplo, este momento aqui nesse podcast, vocês estão ouvindo a experiência do Marcelo, mas quando você tem a possibilidade de conversar com uma rede de empresários que também estão na mesma maturidade que a sua empresa está, né, com o número de funcionários que você está, com faturamento semelhante e tudo mais, eu acredito que isso também ajuda muito a diminuir o peso, ou enfim, entender um pouco mais como que funciona esse processo, né, já ir mais consciente do processo de término. Acho que estar no meio de empresários também é muito importante, empresários e empresárias, né. Toda quarta-feira, às 18h40. Opa, minha cachorra latiu aqui, tá? Agora, acabou de chegar ali. Podcast. Comente aqui o que você achou desse podcast. Eu acho que esse podcast vai dar o que falar. Eu acho que muitas pessoas estão nesse momento, nesse drama, nesse momento agora, né? E me fala qual comando você pegou desse podcast. E, né, procura sempre ajuda externa, alguém que consiga ter uma visão de fora para te ajudar, para você não sair aí trocando os pés pelas mãos, né? Então, procura ser responsável na hora de tomar a decisão, né, ponderar todos os pontos e tomar uma decisão mais sábia possível. Perfeito. E se inscreve aqui no canal para você poder acompanhar os nossos próximos podcasts, os nossos próximos vídeos que a gente vai postar. Beleza. Então é isso, Aline. Valeu! Valeu! Beijo no coração.